Todo o processo de envelhecimento, ele traz algumas consequências. O envelhecimento vai chegando o momento da aposentadoria. Como nós já falamos da outra vez, ainda há pouco, a questão da aposentadoria é um fator que deixa o idoso deprimido. A subutilização do idoso, no caso que o idoso aposenta, e ele já não vai mais trabalhar, muitas vezes o idoso entra em depressão, porque não tem mais nada para fazer, ele perde um pouco o sentido daquilo que ele fazia, ele se sente um inútil, né? As pessoas, as empresas hoje, elas já veem um foco diferente, hoje elas já preparam a pessoa para o processo da aposentadoria, porque você trabalhou a vida inteira. Então, o que as empresas hoje estão fazendo? Trabalhando o processo da aposentadoria. E muitos países, nos Estados Unidos, as pessoas, os idosos aposentados, estão sendo chamados de volta a trabalhar em empresas que já trabalhavam. Então, isso é uma forma de estimular o idoso a voltar à atividade. Aqui, em alguns casos, sim, o paciente às vezes aposenta, mas tem que trabalhar muitas vezes para complementar a renda. E de uma certa forma isso ajuda a que ele não fique tão parado. Isso ajuda de uma forma que ele consiga ter um envelhecimento mais saudável, porque ele ainda se sente útil para fazer algumas coisas. A questão do idoso ficar muitas vezes parado, sem nenhum tipo de atividade, é muito ruim, porque ele pode entrar num quadro depressivo, entrar num quadro de esquecimento, e às vezes você achar que é um quadro demencial, por exemplo, mal de Alzheimer, e é um quadro depressivo grave. Então, a questão de manter o idoso ativo, em qualquer atividade que seja, fazer uma aula de computação, uma aula de música, qualquer atividade que faça ele ser estimulado, é bom para a sua memória, é bom para o seu desenvolvimento, é bom para evitar o desenvolvimento de doenças chamadas doenças psiquiátricas, ou a depressão, o próprio mal de Alzheimer, que é uma doença que a gente vai estar falando depois. Mas fazer atividade física ajuda, atividade física, trabalho, ajuda nessa questão de diminuir essa subutilização do idoso. O idoso, ele tem que ser estimulado de qualquer maneira, seja com estímulos visuais, motores, com estímulos psíquicos. Ele tem que ser estimulado para não estar tão parado, porque à medida que ele fica parado, ele fica apático, ele não aprende, então ele pode desenvolver outras comorbidades. O questionamento de se o idoso saudável deve vir ao geriatra, né? Aquele idoso que não sente nada. É sempre bom estar fazendo um acompanhamento, é sempre bom estar se fazendo exames periódicos, exames de rotina, para você ver realmente como é que está a sua saúde. Às vezes há algumas alterações, sejam elas hematológicas, hepáticas, renais, que não são perceptíveis, elas não se manifestam de forma como uma dor, né? Às vezes você pode descobrir uma patologia, um câncer, no início, num exame de rotina. E muitas vezes você não está sentindo nada. É importante estar fazendo esse exame de rotina, mesmo que seja um idoso saudável, mesmo que seja um idoso que não tem nenhuma comorbidade, ele deve estar sendo acompanhado pelo geriatra também. A frequência vai ser determinada pelo tipo de exame, pelos resultados dos exames que ele apresentar.